queria compartilhar com os irmãos dois textos nesta noite. O primeiro deles é Efésios capítulo 5, de 14 a 16, e depois Eclesiastes capítulo 7, 14. E Efésios, no texto citado, assim nos diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Além desse texto, nós temos também o texto de Eclesiastes, capítulo 7 e 14, que diz assim ao nosso coração nesta noite: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Sabedoria bíblica para enfrentarmos os dias maus. Você não pode se esquecer disso, meu irmão, minha irmã, que nós, nesse momento tão complexo, tão tenso, tão angustiante, nós precisamos da sabedoria bíblica. Esses dois textos que lemos se encaixam dentro daquilo que verdadeiramente podemos chamar de sabedoria bíblica. Esses dois textos são sabedoria bíblica porque vem de Deus para o nosso coração. É sabedoria bíblica porque o maior interessado em nos ajudar e nos orientar a lidarmos com as coisas da vida, com o inesperado, com o de que ruim acontece, é o próprio Deus que nos ajuda a enfrentar todo e qualquer inesperado da vida. Ele nos ajuda porque Ele é o Deus que se revela, que se manifesta no texto. Esses dois textos são sabedoria bíblica porque Deus sabe, com todos os detalhes possíveis, o que está acontecendo no mundo. Deus sabe cada detalhezinho que acontece ao nosso redor. Sabe como isso nos faz sofrer e como tudo isto perturba o nosso coração e a nossa alma. Deus sabe porque de tudo isso que está acontecendo, Ele tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Portanto, meus amados irmãos, a sabedoria bíblica é aquela que procede de Deus e a sua palavra assim expressa. E isso nós devemos aprender a cada dia. O texto de Efésios tem como ênfase, no finalzinho do versículo 16, que os dias são maus. Em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada aqui neste mundo, as dificuldades chegam. E segundo Eclesiastes, quando essas dificuldades chegarem, nós precisamos estar preparados. O significado da sabedoria bíblica diz respeito a olharmos para a vida com os olhos de Deus. Este é um desafio que nesta época do coronavírus nós nos deparamos com ele. Na verdade, em todas as circunstâncias da vida, nós precisamos aprender a olhar a vida, olhar a nós mesmos, olhar a nossa igreja, olhar o mundo, olhar as coisas que acontecem com o olhar, com os olhos do nosso Deus. Nesse tempo de angústia, de medo, de ansiedade, de tantas incertezas, eu quero te perguntar: você tem olhado a vida com os olhos de Deus? Você tem se olhado, se enxergado com os olhos de Deus? Diante dos dias maus e das dificuldades que chegam, conforme nos ensinam os dois textos, eu faço uma pergunta: como sobreviver nos dias maus? Como sobreviver nos dias maus, meu irmão, minha irmã?
A resposta primeira, rápida, espontânea, imediata, que passa em nossa mente e coração é esta: a melhor forma de enfrentarmos, de sobrevivermos nos dias maus é com a sabedoria bíblica. A sabedoria que vem de Deus, com a sabedoria divina. Deus tem o melhor para nós. Meu irmão, minha irmã, como a sabedoria divina encara a realidade de cada um de nós. A sabedoria divina encara a realidade de cada um de nós com a porção dobrada da orientação divina, da sabedoria bíblica, da sabedoria que vem de Deus. Em Efésios, a afirmação, os dias são maus. Em Eclesiastes, a afirmação, as dificuldades chegam em qualquer momento e devemos estar preparados para quando elas chegarem. Essas expressões, os dias são maus e as dificuldades chegam, precisam ser pensadas, entendidas, compreendidas e enfrentadas com a sabedoria bíblica que as antecede. Em Efésios, nós aprendemos que enfrentamos a crise, que enfrentamos os dias maus e as tantas dificuldades que surgem com o despertamento do sono. Essa é uma linguagem metafórica que Paulo usa para dizer que muitas vezes nós estamos acomodados, como quem dormindo, sem estar com os olhos abertos para enfrentar aquilo que a vida nos reserva. É preciso despertar do sono, segundo Paulo, para que Cristo nos ilumine. E quando Ele nos ilumina, nós temos a sabedoria. Temos de despertar do sono para que Cristo nos dê sua graça e sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo, Ele é a luz de todo e qualquer problema, da angústia que surge, da dificuldade que bate à porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Portanto, em Efésios capítulo 5, 8, a própria palavra de Deus assim nos declara, que nós éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor, e que nós devemos andar como filhos da luz. Esse, meu amado irmão, minha amada irmã, é o jeito correto de sobrevivermos nos dias maus e quando a dificuldade chega. Nos dias maus é preciso muita cautela, muita prudência. E esse é exatamente o significado da palavra que Paulo diz ali, andai prudentemente, expressão que aparece no versículo 15. Pelo fato de os dias serem maus, Paulo enfatiza que devemos remir o tempo. O que é que isso significa? Significa que nós precisamos resgatar o tempo, não perder o tempo. Não ficar perdendo tempo com coisas pequenas, fúteis, sem sentido. Não perdermos o tempo com coisas que não valem a pena. Precisamos aprender com a sabedoria bíblica a usar da melhor maneira possível o tempo que Deus nos dá. Somos seres temporais e a sabedoria bíblica nos auxilia a vivermos o tempo de acordo com a vontade de Deus. O texto de Eclesiastes, por sua vez, também nos ensina como sobrevivermos nos dias maus, nos dias de crise e quando a dificuldade chega. Lembre-se dos dias bons, diz Eclesiastes. Lembre-se dos dias bons, que as coisas corriam bem e que você, quando tudo estava bem, você se aproximou de Deus em gratidão, teve gratidão no seu coração e ficou muito contente. Viver contente e com gratidão quando tudo está bem é sabedoria bíblica. É sabedoria bíblica porque isso, além de nos aproximar de Deus, trazer leveza para o nosso coração, nos prepara para os dias maus. Contudo, quando a dificuldade chegar, Deus é Deus. Ele é o Senhor tanto das coisas boas quanto das coisas difíceis que nos acontecem. Na sabedoria bíblica, Deus é Deus dos bons e maus momentos da nossa vida. É esse Deus que nós precisamos andar com Ele.